seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Começando agora mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que é muito comum e, olha, também extremamente importante: a diferença entre tristeza e depressão. Sentir tristeza faz parte da vida. Ela aparece diante de perdas, frustrações, mudanças e até momentos difíceis. Já a depressão é um transtorno emocional que vai além de um estado passageiro e pode afetar profundamente a forma como a pessoa pensa e também como a pessoa sente. Confundir esses dois conceitos pode levar à dificuldade de reconhecer quando é hora de buscar uma ajuda. E hoje, para entender melhor sobre esse tema, recebemos aqui a psicóloga Joyce Elise. Joyce, seja bem-vinda à Psicologia e Propósito. Obrigada, bem-vinda de novo, né? Agora com o nenenzinho fora da barriga e você com o outro dentro da barriga. É isso. Já foi um prazer, foi um episódio muito legal que você esteve aqui com a gente e agora eu tenho certeza também que vai enriquecer bastante. Atualiza a gente aí, há quanto tempo que você é psicóloga, qual a abordagem? Desde o início do ano passado, 2025, e eu atuo pela TCC mesmo, Terapia Cognitivo Comportamental. Completinha, mais Sim. completinha. Esse tema de hoje, a diferença entre depressão e tristeza, realmente é aquilo que eu estava falando. As pessoas acabam confundindo muito. E o termo depressão se tornou muito banalizado, né? Todas as pessoas falam, tô depressiva. Acordei hoje meio triste, tô depressiva. Aí vê outra pessoa com tristeza e olha lá, o fulano tá depressivo. E não é dessa forma. Quando que a gente fala de tristeza, a gente tá falando o que emocionalmente? Então, na verdade, assim, antes da gente falar de tristeza, eu acho interessante a gente voltar uma casinha e falar sobre emoções em geral, né? Sim. Porque a gente não aprende sobre isso na escola, muitas vezes na família também. Então, as emoções em geral, eu digo que elas são mensageiras, né? Elas querem nos passar uma mensagem. Então, cada uma delas tem uma mensagem diferente para passar. E elas são, na verdade, elas são momentâneas, né? Elas são temporárias, são contextuais, elas dependem de uma situação para serem ativadas, né? E momentâneas por quê? Porque elas atingem um pico, né? Elas estão ali bem ativadas dentro da gente, daqui a pouco a gente volta à normalidade, né? Então, e também não tem como a gente não senti-las, né? A gente não tem como esconder debaixo do tapete, por mais que a gente tente muitas vezes, elas são automáticas, todo mundo sente, todo ser humano tem emoções, a não ser que a gente esteja falando de um quadro aí, de um transtorno, né? Que isso possa ser mudado de alguma forma. Mas, normalmente, todo mundo sente, né? E não tem como a gente evitar. Então, falando assim, nesse panorama, né? Falando diretamente da tristeza, é uma emoção que muitas vezes a gente tenta não sentir. A gente não quer sentir. Porque, de fato, é uma emoção muito desconfortável, né? Não é bom sentir tristeza, ninguém quer sentir tristeza, ninguém quer ficar triste o tempo todo. Mas é uma emoção muito necessária também. Por mais que a gente não enxergue isso muitas vezes, né? A depressão, ela nos faz... a depressão não, a tristeza, né? Ela nos faz pensar muito, né? Refletir. Ela nos leva para um lugar de reflexão. Então, por exemplo, se acontece alguma situação ruim, a gente tende a refletir, poxa, o que eu posso fazer para melhorar, né? Como que eu posso voltar a me conectar melhor com os meus valores, com as pessoas que eu amo, gastar melhor o meu tempo, né? Investir melhor a minha atenção. Então, tudo isso, quando a gente fica triste, a gente fica, né, mais reflexivo, automaticamente. E a gente pode pensar também em situações de perda, né? A gente pode falar aqui de luto de uma pessoa que se foi, ou luto de um relacionamento que também, né, acabou por algum motivo, um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, enfim. Então, ela nos leva muito a essa reflexão, né? Então, por isso é uma emoção muito importante. É isso, né? E em que momento que a tristeza deixa de ser somente uma reação emocional e passa a ser algo preocupante para a pessoa? Então, a tristeza, como a gente falou, é uma emoção natural que todo ser humano tem. E não é porque a gente tá triste que necessariamente a gente tá depressivo, como se falou lá na introdução, né? Que muitas vezes hoje é muito banalizado esse termo, né, da depressão, assim como ansiedade, né? Tudo, eu tenho ansiedade, como se não fosse uma emoção natural, né? Todo mundo realmente tem. Todo mundo realmente tem. Sim. Eu acho interessante quando chega alguém assim nas sessões, né? E a gente começa aquela psicoeducação ali de início, a gente vai explicar exatamente isso e as pessoas ficam assim, ó, então todo mundo sente tristeza, porque acha que é a tristeza que tá sentindo a depressão. Aí, o da ansiedade, pra mim, são as melhores feições que as pessoas fazem, porque elas falam assim,
Não, então todo mundo tem ansiedade? Eu falo, todo mundo tem ansiedade, é normal. Você vai ficar ansioso por uma prova que você vai fazer amanhã, você vai ficar ansioso porque você vai vir aqui no podcast, você vai ter que falar na frente da câmera, você vai ficar ansioso por algo novo que você vai ter que desempenhar. Mas quando isso se torna patológico, que é o preocupante. As pessoas acham que não é uma emoção natural, né? Elas veem como já algo problemático desde o início, não é assim, né? Então, mas voltando à pergunta sobre a diferença, né, de tristeza e depressão, a depressão, como você disse, já estamos falando de um quadro de transtorno, né, mental. Então, não é mais uma emoção natural, ela já é algo muito mais agravado, que a gente precisa ter muita atenção. Né? E, como todo transtorno mental, existe uma série de critérios, de sintomas que precisam ser ali checados, né? Para que, de fato, se dê um diagnóstico. Então, a depressão, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da intensidade da frequência, né? Então, quando essa tristeza persiste por 2 semanas ou mais, aí a gente pode pensar, né, que ali tá se iniciando um quadro depressivo. Então, a gente precisa, assim, buscar ajuda profissional, né, e não mais tentar ali resolver sozinho, como se, né, fosse alguma coisa que vai passar sozinho. A gente precisa realmente focar em cuidar disso, né. E sem contar que é necessário um diagnóstico minucioso, né? Existe um livrinho pequenininho, chamado DSM-5, acredito que daqui a pouco vai ser atualizado para o 6, chamado DSM-5, onde ali estão todos os transtornos, tudo tá ali. E para cada um deles, pra gente realmente falar assim, olha, você tem depressão, você está sofrendo com depressão, é uma lista ali, sei lá, de 20 e poucos sintomas, e você tem que se encaixar, se eu não me engano, em 7 ou 8 sintomas daquele. Então, não é só falar, eu tô triste. Não, tem muitas coisas, você tem que estar dentro daquilo Não é só a tristeza isoladamente. Né? Alteração até de fome, de sono, muita coisa que tá categorizado ali. São 7, 8 sintomas que você tem tá dentro daquilo dali, né? Aí outra coisa também que as pessoas falam, então eu vou na psicóloga que ela vai me dar o meu diagnóstico. Não é assim. Não é assim. Ou você vai no neuro, ou você vai no psiquiatra também, porque junto com o que a gente observou, ele é que vai falar, não, é isso aqui, vai bater um martelinho e vai falar, não, esse aqui é o diagnóstico, o tratamento que precisa é esse aqui, aí retorna pra psicóloga, continua. É toda uma avaliação mesmo. Exatamente. E aí tem pessoas que precisam, então, de medicação, né? E aí é outro BO. E por que eu digo que é outro BO? Porque a aceitação das pessoas é difícil hoje em dia, né? Eu acho que é mais difícil do que o próprio diagnóstico, do que ir procurar terapia, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, né, tem melhorado essa visão das pessoas em relação a cuidados da saúde mental. Mas medicação ainda é um pouquinho mais difícil, assim, né? Polêmico. É muito polêmico, né? Mas... Eu acho que é porque... nada contra, e se a pessoa faz um acompanhamento com o psiquiatra e com o neurologista certinho, e ele julga que é necessário, tranquilo, tá belezinha, né? Mas hoje tem pessoas que fazem uso da medicação para depressão, que é o nosso tema de hoje, por anos, né? Por anos, e aí eu conheci a Joyce já tem 10 anos, toma remédio para depressão, e agora o médico falou que eu tenho que tomar. Não quero ficar igual a Joyce, que toma remédio para a vida inteira. Mas o seu caso é um, ou então uma crença de outro. Que a medicação muda quem eu sou, muda a minha personalidade. Eu vou ser uma pessoa diferente tomando medicação, né? E na verdade não é assim, nenhuma medicação tem esse poder de mudar a nossa personalidade, né? Mas ela vai atuar ali em certos neurotransmissores justamente para ajudar, né, a depressão ela se enfraquecer, né, e o cérebro voltar a ter uma funcionalidade melhor. Então, é óbvio que isso tem sintomas adversos, né, tem os contralaterais aí, mas isso faz parte, né, do tratamento, e é óbvio que tendo um bom psiquiatra, tendo um bom profissional que vai saber escolher a melhor medicação para aquela pessoa, né, de forma individualizada, com uma boa avaliação também, assim como a psicóloga vai fazer, né, então é um trabalho em conjunto e que muitas vezes é necessária essa medicação, né. Eu sempre explico da seguinte forma, Joyce, que existe o problema e existe o sintoma que aquilo ali está causando. E a gente precisa, como psicólogas, a gente precisa chegar na raiz do problema, mas às vezes o sintoma vai atrapalhar a gente. E o remédio, ele vai tratar só do sintoma.
Ele não vai tratar da raiz do problema. Então, ele para o sintoma pra gente conseguir chegar na raiz do problema e resolver. Sim. Pra quando a gente tirar o remédio, não tem mais sintoma e você já tratou a raiz do problema. Exato. O difícil é quando a pessoa quer isolar isso daqui. Não, eu não preciso do remédio, eu preciso só da terapia. Mas o sintoma tá lá, a gente não consegue trabalhar. Não, não preciso da terapia, eu preciso só do remédio. Mas quando você tirar o remédio, o problema vai continuar lá. Entendeu? Então, tem que ser em conjunto. Para o negócio fluir e dar certo, realmente a gente vê uma mudança, uma melhora. Sim, e também tem a medicação que trata a crise, né, ali do momento. E tem também a medicação que trata também de uma forma mais profunda, né? Sim. Os antidepressivos mesmo. Mas existe ali o Rivotril, né? Ali que muitas vezes a pessoa toma até... Sim, para uma emergência. E muitas vezes a pessoa toma de forma irresponsável, né? Sim. Sem um acompanhamento. E acaba atingindo ali uma tolerância, aí tem que tomar 2, 3, porque já não faz mais efeito. Então, isso acontece muito também. O corpo acostumou com aquilo dali já. Mas quais são os principais sinais emocionais da depressão? Então, a gente pode falar da tristeza, obviamente, persistente ali, né? Que tá ali todos os dias, na maior parte dos dias, né? Uma desesperança em relação ao futuro, a pessoa já não vê mais sentido em ter sonhos, em ter planos, em continuar fazendo o que ela faz. Baixa autoestima, culpa, vergonha também de estar sentindo aquilo, né? Às vezes a pessoa acha que tem alguma coisa de errado com ela, que só ela tá sentindo aquilo, que ela não pode pedir ajuda, né? Muitas vezes as crenças lá da infância de que sentir tristeza não pode, né? Você tem que conseguir se tratar sozinho. Você não pode dividir isso com ninguém, você tem que se autorresolver ali. Então, tem muito disso também. Irritabilidade é uma coisa que muita gente nem sabe que faz parte da depressão, mas também faz. Então, acho que esses são os principais sintomas emocionais. A gente tem também os comportamentais. Né? Sim. Que aí a gente já pode falar de um isolamento social, né? Aquela pessoa que estava sempre cercada da família, dos amigos, e aí, de repente, ela se retrai um pouquinho, já não quer mais tanto estar em lugares, assim, né? Com todo mundo. Aquela pessoa que tem alteração de sono, né? Também existe a crença de que a pessoa tá depressiva, ela vai dormir o dia inteiro. Mas também existe o contrário, a pessoa que não... Eu sempre falo que é 2 extremos. Sim. Né? Na depressão e, às vezes, na ansiedade também, são 2 extremos. Ou ela dorme muito, ou ela não consegue dormir. Ou ela come muito, ou ela não consegue comer. É sempre 2 extremos, nunca tem uma balança ali no meio. Sim, alteração no apetite também, né? A pessoa muitas vezes desconta na comida toda essa emoção que ela não consegue ali regular, né? Não consegue olhar para isso de forma saudável. Ou ela não vai se alimentar e aí vai emagrecer muito, né? Vai ficar bem debilitada. Então, existe também a anedonia, né? Que é a falta de prazer, né? Nas atividades que antes a pessoa gostava muito de fazer, tinha muito interesse, agora não faz mais sentido. E principalmente, assim, que as pessoas precisam cuidar muito e olhar com muito cuidado, assim, ter uma observação, assim, mais acurada na ideação suicida, né? Que é um sintoma muito importante, assim, pensamento de morte, né? Quando a pessoa começa a ter umas falas, assim, de que, eu queria sumir, eu queria acabar com essa dor. Então, é muito sério e a gente precisa ficar de olho, né? Porque, na verdade, ninguém quer acabar com a própria vida. Desculpa. A pessoa quer acabar com a tristeza, quer acabar com a dor, né? Sim. E muitas vezes a única forma que ela vê de fazer isso, porque a dor tá tão intensa, é realmente acabando com a própria vida, né? Não que ela queira, mas é a única saída que ela vê, né? Sim. Tem um tempo já atrás que me perguntaram assim, tem um vídeo sobre isso. Nossa, mas eu fui muito zoada. E eu falei assim, eu não tô entendendo o motivo da zoação, porque é a realidade. Perguntaram pra mim se eu já tinha atendido alguém que tinha o pensamento suicida, ideação suicida e tal. Eu falei que sim. E o que eu tinha feito para que essa pessoa tivesse desistido, né, da tentativa de suicídio. E aí eu falei uma simples pergunta. Qual pergunta? Eu falei, sabe que quando você se matar, você morre? Ah, mas que besteira! Aí o pessoal começava a rir nos comentários. Nossa, não diga, tá. É muito simples eu falar isso pra uma pessoa que tá bem, né? Mas faz a pessoa refletir, né? Se eu tô bem e alguém me faz essa pergunta, eu falo, é óbvio que eu sei que se eu me matar, eu vou morrer. Mas, e quando a pessoa não vê exatamente essa desesperança, ela só quer acabar com a dor. E aí, na hora que eu falei isso, a pessoa olhou pra mim e falou assim, é mesmo, né? Depois não tem volta. Eu falei, tem não. Se você se matar, você morre. Você morre e você não volta mais.
Parece muito óbvio, mas às vezes a pessoa precisa ouvir o óbvio. Pra ela não tinha pensado dessa forma. E ali a gente começa a ver outras saídas. Vamos procurar outra saída pro seu problema, que não seja esse, né? E ali a pessoa começou, então, a procurar outra saída e tudo mais. E graças a Deus deu tudo certo e tal. Mas é exatamente isso. E aí vem a pergunta, né? Como é que é a pergunta que eles fazem? Então quer dizer que todo depressivo vai ser suicida? Não. Mas todo suicídio, ele é depressivo. Então a gente tem que ver que o depressivo, ele tem a tendência a se tornar, né, um suicida, ter tentativa de suicídio, ideação suicida, porque ele perde a esperança. Por isso a importância da gente tratar a depressão logo de início. E também de não achar que é uma preocupação boba. Por exemplo, a fulana só deve estar realmente triste, passando por uma... É melhor a gente pecar pelo excesso, né? Do que pela falta, né? De não ser nada realmente, do que se preocupar tarde demais e já ter, né, sido realmente tarde, assim, né? Sim. E as pessoas também falam, quem muito fala não faz nada. Eu achava isso antes da faculdade. Antes da faculdade eu falava, não, fica falando, vou me matar, quero sumir, quero desaparecer, não vai fazer nada. Depois da faculdade a gente muda completamente o olhar, a gente entende que essa fala é um pedido de socorro oculto. É o início já, né, da tentativa. Ali. Exatamente. E é possível que alguém esteja deprimido sem apresentar tristeza o tempo todo? Sim, é muito possível. Inclusive, é um mito muito grande, né? De que existe um estereótipo fechadinho ali da pessoa depressiva, né? Que é a pessoa que tá sempre chorando, sempre triste, sempre pra baixo, sempre descabelada, né? Desarrumada. Mas, na verdade, não. Existem muitas pessoas que estão em um quadro depressivo, mas ainda tem certa funcionalidade. A pessoa trabalha, faz o que tem que fazer, né? Às vezes até faz uma atividade física, faz alguma coisa assim que gosta ainda, um hobby, né? Continua a vida normalmente, mas só que se for feita uma investigação, a gente vai ver que a pessoa, ela tá fazendo tudo ali no piloto automático, né? Ela não tem mais a esperança, né? Ela já tá desesperançosa, ela não tem mais o prazer, tá fazendo tudo assim, só porque precisa fazer, só porque é obrigação de trabalhar, obrigação de levantar, de continuar a vida, né? Mas ali a vontade mesmo, a motivação, ela já não existe mais, né? Então... Quando fala dessa pergunta, a primeira pessoa que me vem na mente é o Robin Williams, né? O cara trabalhava fazendo humor, todo mundo ri. Né? E falavam que no set de gravações também, ele conversava com todo mundo, ele brincava com todo mundo, mas só ele e Deus sabia o que se passava dentro da cabeça dele. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito grande também, que é o Whindersson, né? O Whindersson Nunes, também humorista. Que também passou por um quadro depressivo muito grande, que ninguém imaginava, né? Quando ele veio à tona falar sobre isso, foi tipo, nossa, como assim? Pode? Aí falaram aqui no meu vídeo também, que o Jim Carrey também passou pela depressão e tudo mais. Aí vem, a gente vai puxando uma coisa com outra, né? Será que eles usam do humor pra mascarar, né, esse estado depressivo deles? Pode ser uma alternativa, né? Mas também pode ser que tenha surgido ali também com essa fama, né? Muita pressão, né? Às vezes a pessoa pensa que só porque ela trabalha com isso, que ela é uma pessoa feliz o tempo todo, né? Que não tem problemas, né? Então a pressão de estar sempre feliz, sempre alegre, né? Sempre tentando passar essa alegria que muitas vezes nem é verdadeira, né? Por dentro a pessoa, só ela sabe como ela tá, né? Imagina dentro de casa, né? A tristeza que essa pessoa não deve sentir. De que forma os pensamentos negativos recorrentes ajudam a diferenciar tristeza de depressão? Então, uma pessoa triste, ela com certeza vai ter pensamentos também desadaptativos, digamos assim, né? Mas é aquela pessoa que consegue olhar outras alternativas. Por exemplo, assim, uma pessoa que não conseguiu passar numa entrevista de emprego, né? Ela, com certeza, ela vai ficar triste, ela vai pensar, poxa, eu tô me sentindo frustrada, porque eu queria muito essa vaga, mas eu não consegui, né? Não foi dessa vez, mas eu entendo que isso é uma situação pontual e que eu posso tentar de novo, eu posso tentar para a mesma vaga para outras, eu posso, enfim, tem outras, né? Ela tem um insight de que aquilo ali não é o fim. Agora, uma pessoa com depressão,
ela já tem um olhar muito mais generalizado da situação, né? Sim. Mais pessimista, sem esperança, então ela vai... Mais catastrófico do Sim, negócio. exato. Então ela já vai imaginar ali que ali é o fim dela. Então eu não faço nada direito, eu não consigo fazer nada que eu me proponho a fazer, eu sou ruim, né? Eu sou uma pessoa que não tenho capacidade. Então já é uma coisa assim muito mais catastrófica, como você falou. E existe também muito uma distorção cognitiva, como o pensamento catastrófico, que é o raciocínio emocional também, que a pessoa acredita 100% naquilo que ela tá sentindo, né? Sim. Como se aquilo fosse verdade sobre ela. Então, se ela tá se sentindo frustrada, logo eu sou um fracasso, sabe? Então, é realmente um pensamento muito diferente de uma pessoa que tá só triste, né? Sim, exatamente. Completamente diferente, né? Sim. Completamente diferente. E no dia a dia, como que funciona, né? Como que é o funcionamento do dia a dia dessa pessoa e quais são os impactos nos quadros depressivos? Nossa, impacta a vida inteira, né? Assim como todo transtorno mental tem um funcionamento, prejuízo ali do funcionamento da pessoa completamente alterado, né? A depressão, ela, acredito que é um dos transtornos que mais altera, né? Sim. Porque a gente falou aqui que não tem um estereótipo da pessoa que vive deitada, que não faz nada. Existe também a pessoa que tem uma funcionalidade, mas a depressão pode chegar nesse estágio, né? De que a pessoa não tem mais força nem para escovar o dente, nem para levantar da cama. Sim. Então, o funcionamento é completamente alterado. A pessoa não tem mais vontade de sair de casa, não tem mais vontade de estar com os amigos, de estar com a família. Ela se isola, né? Não tem mais vontade nem de cuidar da própria aparência, né? Sim. Então, aquela pessoa que vive desleixada mesmo, não liga mais pra nada, porque ela sente que aquilo não vai adiantar nada, que ela não vai melhorar, né? E que não tem mais sentido mesmo de continuar, né? Fazendo o que ela fazia anteriormente. Então, afeta, assim, a vida da pessoa completamente, né? Não, e sem contar a questão de trabalho, né? Já não é de hoje que a gente escuta que o mal do século é a depressão. Agora eles colocam que é a depressão e a ansiedade. E o número de afastamento, hoje eu não tenho esse dado comigo, mas o número de afastamentos de trabalho por conta de depressão, nossa, cresceu muito. Cresceu muito, né? Apesar de que hoje é um tema mais falado, só que muita gente ainda fala assim, afastou por depressão, que preguiçoso não quer trabalhar. E não é dessa forma, né? A gente tem que aprender a olhar para as pessoas com um olhar diferenciado, porque realmente isso afeta muito o dia a dia. Isso não afeta só a dinâmica de casa, isso afeta o trabalho, isso afeta a academia, isso afeta todas as Sim. atividades que a pessoa precisa fazer, né? E no trabalho a pessoa já não tem mais atenção em nada que Não ela tá tem. fazendo, né? Não A tem. gente falou também da irritabilidade, então tudo, qualquer coisinha a pessoa Ela já explode. explode, assim. Ela explode. Aí no trabalho ela é conhecida como uma pessoa difícil de lidar. Sim. Ah, fulano é difícil de lidar. Mas ninguém sabe o que tá passando na cabeça de fulano. Por isso que a gente Sim. precisa ter mais empatia, se colocar no lugar Com das certeza. pessoas, né? E aí, hoje em dia, muito grande o número de afastamento. Muito grande muito. mesmo. E eu fico pensando, né, dentro da psicologia, a gente como psicólogo, você já deve ter visto aí, esse vídeo viralizou, uma psicóloga que faz atendimento online, e aí a primeira sessão dela com a moça não faltou uma palavra. Já vi esse vídeo. Eu fiquei pensando assim, gente, se fosse eu, será que eu teria desistido? Tipo assim, na segunda sessão? Eu fiquei pensando nisso. Ela persistiu, ela acreditou. Ela né? acreditou que ia ter uma mudança ali, né? E aí você vai ver no vídeo, e ela grava as sessões dela, então você vai ver no vídeo semana após semana, e não tinha nada, até o E dia aí que... ela vai pegando, você gosta de música, né? Vamos Qual escutar a música na banda? sessão. Aí escuta. Você gosta de assistir filme, né? Então vamos assistir um filme durante a sessão. Aí escuta. Aí assiste. Acho que teve um que elas fizeram a unha, não foi? Aí mostrava a unha assim, uma coisa assim. Sim, uma coisa assim. Aí até que chegou o dia, não sei depois quantas sessões, que ela falou assim: Hoje eu quero falar. hoje eu quero falar. Nossa, quando ela falou hoje eu quero falar, eu falei: será que eu como profissional, eu teria tido essa visão desta profissional aqui? A gente fica se E a questionando. né? paciência dela e a perseverança dela de ficar com essa paciente, esperar todo esse processo, Sim, até a pessoa querer falar. que não foi fácil. Não Como foi profissional fácil. foi difícil. Mas com olha certeza. só, como que é para uma pessoa depressiva, né? De frente para a câmera, durante a sessão, e ainda assim não conseguir falar, não conseguir expor nada, e você precisar de artimanhas ali para você conseguir falar alguma coisa. Sim. Imagino que essa menina devia estar sendo medicada também, porque senão não teria tido essa evolução, né? Mas aquele vídeo para mim, acho que diz tudo. E nitidamente ali no início,
Não sei, não tinha nada na legenda, não estava falando que a pessoa era depressiva, mas a gente conseguia ver que ali era um quadro dava pra depressivo. ver, né? Uhum. Sim. Fisicamente, né, na menina, e essa questão dela não conseguir colocar pra fora mostra que também já não era uma depressão inicial, né? Exatamente. Já tava completamente ali avançada. Exatamente. E aí, depois que eu vi esse vídeo, eu comecei a mudar até mesmo a meu olhar dentro das sessões que eu fazia. Eu comecei a atender alguns adolescentes e que estavam passando por processo depressivo, né? E eu ficava assim, não, minha sessão é 50 minutos, tem que durar 50 minutos. Eu tenho que chegar nos 50 minutos de sessão. Até o dia que deu, acho que foram 25 minutos. Aí uma paciente adolescente falou assim, não tenho mais nada para falar hoje, podemos desligar? Eu respirei fundo, lembrei desse vídeo, falei assim, esse foi o seu limite de hoje? Foi meu limite de hoje. Eu falei, então tá tudo certo. Se foi até aqui que você conseguiu chegar, então é até aqui que a gente vai. E foi legal que aí eu lembrando sempre desse vídeo com ela, né? O dia que a gente chegou, Joyce, a 42 minutos de sessão, eu lá olhando o cronômetro, aí eu, caramba, 42 minutos. Eu não falei nada. Ela virou e falou assim, viu tanto que eu comecei a falar hoje? Aí eu falei, eu vi, tô orgulhosa de você. Aí ela, cheguei a 42, eu nunca fiz isso, né? Falei, não, você nunca fez isso. E agora, toda sessão ela fica, 45 minutos, 40 minutos. Aí teve uma troca de medicação, aí a gente chegou a 28 minutos de sessão, ela... Hoje eu não tô bem não, né? Tô reprovada. Eu falei, não, tá tudo certo. 28 minutos tá ótimo. Mas é essa paciência até que o terapeuta tem que ter e entendendo a condição da pessoa. Entender que também, às vezes, vai haver um retraimento novamente, e né? tá tudo certo. E tá tudo certo. A médica precisa aumentar a medicação dela. E ela falou, eu tô legal de cabeça, tô bacana, mas eu tô com muito sono, a medicação. E eu falei, tá bom. Como é que funciona a medicação? Ela falou assim, meu corpo tem que acostumar, né? Eu falei, exatamente. Então, vamos dar aí 2 semanas pro seu corpo? Acostumar com a medicação? Sim. Aí ela, então, acho que eu não passo dos 28 minutos. Eu falei, então tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas também é importante que a gente, como terapeuta, não se culpe por esse processo, porque não é um processo fácil pra pessoa, também não vai ser pra gente. É porque às vezes a gente acha que é sobre nós, né? Que a pessoa não tá gostando da sessão, não gostou da gente. E não é nada a ver. Não tem nada às vezes não tem nada a ver com a gente. É realmente um processo que ela precisa passar, né? A gente também precisa ser flexível, de entender que não precisa ser rígido, ter 50 minutos ali certinho, se não for assim, não é terapia, né? Exatamente. Não é assim que acontece, né? Exatamente. E tem gente que fala que 50 minutos é muito tempo. Eu falo, gente, não. 50 minutos é tão pouco. Às vezes não dá pra nada. Não dá. Às vezes a gente fala, parou. Vamos anotar aqui onde foi que a gente parou e próxima sessão a gente dá continuidade. Né? E eu fico pensando que eu atendo particular, eu acho que você também. Sim. Os terapeutas que atendem por plano de saúde, que são só meia hora. Eu falo, o que a gente faz? Às vezes até menos de meia hora. Eu já vi sessões de 15 minutos. Gente, faz em 15 só pergunta o nome. É um quebra-gelo ali da sessão. Sim. Só isso. Não dá. Não tem como. E por que muitas pessoas, então, elas têm a dificuldade de reconhecer a depressão como um problema de saúde mental? Então, eu costumo dar um exemplo, fazer uma analogia de que uma doença física a gente consegue reconhecer por um exame, né? Um exame de imagem, um exame de sangue. Você consegue ver ali, né, concretamente, onde é que tá, o que tá alterado, né? Agora, um transtorno mental não funciona desse jeito. Exato. Ainda não avançamos. Apesar de que se a gente fizer uma ressonância, né, do cérebro, já tem estudos que mostram que dá uma alteração sim. E tudo mais, mas os médicos não pedem uma ressonância. Não é assim que a gente identifica, né? E nem todo exame consegue identificar alguma alteração. Então, a ciência ainda não avançou a ponto da gente conseguir ter esses dados, assim, tão concretos, né? Sim. Então, a gente sabe que tá acontecendo uma alteração, mas a gente não consegue ver. Então, isso acho que dificulta muito as pessoas entenderem como que funciona, né? Os transtornos mentais. Eu acho que tem muito essa diferença. Se a pessoa tem diabetes, ela sabe que ela tem. O sangue tá alterado, e outra, é uma coisa física, você tá sentindo. É física, é uma enxaqueca, tua cabeça tá explodindo. É diabetes, você sente aquilo no corpo. Quando o seu açúcar tá alto, seu açúcar tá baixo. É pressão alta, você sente uma pressão na nuca. Você sabe que você tá passando mal por conta daquilo. E quando é depressão? Não tem esse marcador biológico, né? Mas é uma alteração neurobiológica. E existem muitos estudos hoje para comprovar isso. O cérebro fica assim alterado, os neurotransmissores não funcionam da forma que deveriam, né, funcionar. Ou eles estão
mais elevados ou estão abaixo, né, do normal. Então, existe sim uma alteração no nosso cérebro, mas que não é visível tanto quanto uma doença física. Então, isso dificulta muito as pessoas entenderem como que é o funcionamento, né, de um transtorno mental, como que o cérebro fica alterado. Então, acho que isso dificulta muito, né? E as pessoas, elas já têm um preconceito, né, com a saúde mental, com depressão, porque se banalizou também, né, como a gente falou, o termo se banalizou muito. Então, para elas tudo é depressão, tudo é ansiedade, tudo é transtorno, né? Então, isso também dificulta bastante, assim, no diagnóstico, as pessoas buscarem ajuda por esse tipo de preconceito, por esse estigma, né, que se fez em cima desses termos, né? Sim. Não, e eu acho assim que é mais fácil a pessoa procurar ajuda por conta de ansiedade do que por conta de depressão. É verdade. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Porque a depressão você não tá sentindo no corpo. E a ansiedade... Como ela é uma emoção, ela tem um sintoma físico, né? Tem o físico. Quantas pessoas que sofrem de ansiedade, elas já não chegaram num pronto-socorro achando que estavam infartando? É verdade. Né? Eu já atendi várias pessoas que chegaram para um gastro e falaram, tô sentindo dor no estômago, o gastro viu que essa pessoa tá com uma gastrite, mas ele fala assim, eu vou te tratar com remédio, mas você vai fazer terapia, né? Então a pessoa veio para terapia porque ela sentiu algo físico. Sim. Enxaqueca. Tenho tratado uma pessoa há 13 anos sofrendo com enxaqueca por conta de ansiedade, né? Então tem o sintoma físico que faz a pessoa procurar uma ajuda, que a depressão não traz isso, né? Não traz, é mais uma alteração realmente emocional ali e tudo mais. No funcionamento mesmo da pessoa, mas que não é necessariamente uma dor física, né? Exato. Como a ansiedade que você trouxe. Então, dificulta bastante. Exatamente. E quais sinais que indicam que é hora de buscar ajuda profissional? Como eu falei, da ansiedade é um pouquinho mais fácil, mas e da depressão? Eu acho que quando essa tristeza, ela tá de uma forma que a pessoa ela já não se reconhece mais, sabe? Ela não se vê mais como o seu estado normal, assim, não tá fácil de segurar sozinho, né? Tem pacientes que chegam na clínica e falam assim, eu sempre lidei muito bem com os meus pensamentos, eu sempre fui muito de boa, nunca tive crise de identidade, aquelas coisas de crise existencial, né? Sempre consegui organizar muito bem meus pensamentos em situações difíceis, mas agora eu não tô conseguindo, né? Agora tá difícil, eu não consigo mais, eu me perco nos meus pensamentos, eu me vejo chorando à toa. Então, é como se a pessoa não conseguisse mais se equilibrar sozinha da forma como antes ela conseguia, sabe? Quando isso tá muito agravado, quando existe também esses pensamentos de morte, né, ideação suicida, a pessoa começa a pensar coisas que ela fala que nunca antes tinha pensado, né? Então, acho que essa é a hora de buscar ajuda, assim, e não deixar mesmo para depois, né? Ver isso como um alerta, né? Pode não ser algo grave, pode ser tratado ali de início, o que é o ideal, né? Tratar precocemente é muito melhor do que deixar a doença avançar e se cronificar, né? Que fica muito mais difícil de tratar depois. Mas a gente dá a devida importância, a devida atenção para isso, né? E não deixar para depois mesmo. E aí vem a importância da rede de apoio também, né, Joyce? Como que os familiares, os amigos do ambiente de trabalho, eles podem perceber que a tristeza de alguém ultrapassou ali aquele esperado, né? E é necessário que a pessoa busque uma ajuda e tudo mais, porque talvez a pessoa só vai se tocar que ela precise quando alguém chegar para ela e falar, mas ela por si só ela não vai se tocar que ela realmente precisa de uma ajuda. Eu acho que a gente presta atenção muito nas falas, né? De coisas que a pessoa tá falando que antes não era normal ela dizer, né? Por exemplo, eu não queria ser um peso, eu não quero ser um peso pra ninguém, eu queria que essa dor acabasse, eu queria acabar com isso que eu tô sentindo, né? Eu queria sumir e não voltar mais. Falas assim que muitas vezes a pessoa não vai falar diretamente, eu estou depressivo, eu preciso de ajuda, né? Mas ela vai falar de uma forma mais delicada, mais sutil, né? E que a gente precisa ter essa esperteza, né? De pegar no ar, né? Coisas que às vezes a pessoa solta como um pedido de ajuda para ver se alguém vai se ligar, né? E muitas vezes as pessoas elas não se importam como deveriam, né? Com essas falas.
Então, acho que os familiares, os amigos, a gente precisa ter esse conhecimento também da doença, né? Eu acho que do transtorno, no caso, para que a gente consiga ter essa atenção nessas falas, né? Acho que observar também o físico da pessoa, né? Como que ela tá, se ela realmente mudou a forma de se cuidar, né? Sim. Se ela tá fazendo aquilo que você sabe que ela gosta de fazer, sei lá, um beach tennis, uma musculação, alguma coisa, e a pessoa, né? Não quero mais, né? Perdi o interesse Enjoei. disso. Às vezes não é isso, né? Às vezes realmente é a motivação que não tá mais presente ali, Sim. né? A pessoa não vê mais o porquê fazer, não tem mais sentido, né? Em fazer, não tem mais força pra ir também. Então, acho que é observar os sinais mesmo, né? Que a pessoa Sim. tá passando ali de uma forma sutil. Exato. E acho que dentro de casa é o principal, né? Tem crescido bastante o número de procura dos pais procurando terapia para os filhos. Não, eu percebo. Às vezes o filho fala assim, mas eu nem queria estar aqui. E os pais falam, não, mas eu percebi que tá diferente, tal, tal, tal. Não sei se pode ser isso, se não é, se é, mas eu preferi trazer, eu prefiro investigar, porque vai que pode ser, né? Hoje em dia são assuntos muito mais falados do que eram antigamente, Sim. né? Não só falando de depressão, mas hoje em dia a gente fala muito de TDAH, a gente fala muito de autismo, que antigamente isso não era falado, né? A gente fala de dislexia. Um que eu acho que precisa ser mais falado é o TOD, né? As pessoas falam, o que é TOD? E aí chega na escola, estão dando apelido até, né? Ah, isso aí é todinho. E o transtorno opositor desafiador. As pessoas falam assim, que transtorno? Isso aí é falta de educação. Não. É birra. Não, a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Da forma que a gente está aprendendo a diferenciar depressão de tristeza, a gente tem que diferenciar o que é birra e o que é o TOD, né? Eu sei que toda criança vai passar pela fase da birra, mas em algum momento a gente tem que perceber que aquilo dali não é uma birra, que aquilo dali é um transtorno. E não é só a birra, né? Como a gente falou, um transtorno tem vários critérios, vários sintomas, né? Não é só uma coisa isolada. Aquilo. Não é isolado, né? Já falei várias vezes aqui, a minha irmã, ela é pedagoga, e ela trabalha, ela falou, Laísa, hoje, o número de crianças atípicas que a gente tem dentro de sala de aula é muito grande. Quando a gente está falando de atípicos, não só das crianças que têm autismo, mas falando de TDAH, de TOD, de dislexo e tudo mais, né? Ela falou, é muito grande, então é um assunto que precisa ser falado, mas nem todas as escolas ainda já estão preparadas, né? Para receber, acolher esses alunos e, enfim. Mas são assuntos que precisam ser falados, igual a depressão, que antes não era falado, agora já está bem mais falado, tem uma visibilidade bem maior e uma conscientização maior de que não é uma frescura, a pessoa realmente ela está em sofrimento, de que não é só uma tristeza, isso aqui se tornou um transtorno, né? A pessoa quando passa por luto, como você falou no início, eu acho, não parei ainda para pesquisar sobre isso, mas eu acho que hoje eles não falam mais que tem o período ali do luto. Né, que você passa por ele. Mas antigamente se falava que era em torno de 8 meses a 11 meses. Passou disso, o luto se tornaria patológico. Sim. Né? E esse luto patológico, ele vem junto com uma depressão. É o mais novo diagnóstico, né, do DSM, Sim. inclusive, né? Foi colocado agora no último DSM, né? Exato. Então, são coisas que precisam ser faladas, porque às vezes uma pessoa está sofrendo com a morte da mãe, do irmão, tá sofrendo por anos. Ai, que fresco, supera, né? Poxa, já foi, já supera. Não, é algo que deixou de ser uma emoção normal, uma tristeza normal e passou a ser algo patológico. A gente precisa ter atenção em relação a isso. Então, aí vem a importância da rede de apoio de ter essa consciência, não julgar e estender a mão e falar, não, vem cá, a gente vai te ajudar. Com certeza. Né? Sim. E qual o risco de normalizar os sintomas depressivos como se fosse uma fase ruim? Então, dando um exemplo, assim, que todo mundo possa entender, né? Se a gente falar de uma dívida, por exemplo, uma dívida financeira. Se a gente tem uma dívida e, sei lá, se passaram 2 anos dessa dívida, ela já não é mais o valor que era no início, né? Os juros foi ali aumentando aquele valor cada vez mais. E quanto mais tempo demorar para pagar, maior vai ser o valor, maior vai ser o problema, né?
Com transtornos mentais, a gente pode fazer essa mesma comparação, né? Quanto mais tempo passa para a gente começar a olhar para isso, a ter um diagnóstico, a ter um tratamento adequado, né? Para realmente ter uma remissão de sintomas, quanto mais tempo passa, pior fica, né? Então, os sintomas se cronificam e aí fica mais difícil o tratamento. Não vai ser o mesmo tratamento com tanta facilidade que seria no início. Sim. Né? Então, colocar a depressão como só sendo uma fase ruim, como frescura, como falta de Deus, falta de fé, né? Com todo esse preconceito ao redor, é realmente fazer com que a depressão fique cada vez pior, né? E seja cada vez mais difícil de tratar, mais difícil da pessoa remitir os sintomas, da pessoa ter uma melhora, né? E pode se tornar uma depressão refratária, que, nossa, aí os tratamentos, eles ficam cada vez mais difíceis, mais caros, mais escassos. Mais extensos também. Sim, então acho que é muito sério, pode ser fatal, né? Sim. Você ser uma pessoa que não consegue deixar o preconceito de lado, e estender a mão e enxergar que aquela pessoa precisa realmente de ajuda. E aí, a gente precisa realmente da rede de apoio eficaz, né? Com Ali certeza. do lado. E como que a psicoterapia, ela contribui para o tratamento da depressão? Então, na terapia a gente vai identificar quais são os padrões, né, de pensamento, de emoção, de comportamento que essa pessoa ela tá tendo ali dentro do ciclo da depressão, né? A gente vai tentar flexibilizar os pensamentos, né, depressivos, a gente vai tentar dar um olhar mais flexível para essa pessoa, para ela tentar sair daquele filtro ali de só enxergar as coisas de uma maneira ruim, negativa, desesperançosa, para ela conseguir ampliar um pouquinho o repertório, né, dela e também o principal da depressão, assim, no tratamento na terapia, eu acho que é a ativação comportamental, né? Que o que seria isso, né? É justamente fazer com que a pessoa saia da inércia, né? E consiga ali fazer um tiquinho, alguma coisa diferente. Sim, nem que seja, por exemplo, se é um paciente ali que não consegue nem levantar da cama, digamos assim. A gente não vai jogar ele pra fazer 5 esportes diferentes, porque ele não vai fazer. Não vai fazer. Né? A gente vai, sei lá, você vai levantar da cama e vai pra sala. Você vai sentar na sala. Você não vai voltar pro seu quarto enquanto não for a hora de dormir. Né? Ou você vai levantar e vai escovar o dente e vai voltar pra cama. Sabe? Começar de coisas bem pequenininhas que podem parecer bobas pra gente, né? Nossa, mas isso aqui não vai fazer diferença. Mas vai fazer muita diferença para eles no início, né? E aí, gradativamente, claro, a gente vai aumentando essa ativação, né? Sim. Até o paciente voltar a ter uma funcionalidade. Junto, obviamente, com outras coisas, né? Que a gente vai fazer na terapia, reestruturação cognitiva e tudo mais que a gente falou aqui. Exatamente. Eu acho interessante também que o início das sessões, né? Não sei você, eu sempre pergunto, qual foi o seu último check-up? Não, sempre falo também. Qual foi o seu último check-up? Quando foi que você fez exame de sangue? A pessoa fala assim, ué, mas eu tô no psicólogo, eu tô no clínico. E aí a gente tem que explicar, né? Eu já tive uma paciente, esse caso pra mim foi o mais engraçadinho. Porque ela chegou na terapia pra mim, ela já se diagnosticou. Tô com depressão. Falei, você tá? Aí eu já sabia que não tava, porque quem tá não vai se diagnosticar. Você tá? Tô. Nossa, é uma tristeza, um desânimo, uma falta de coragem de fazer as coisas, só quero ficar em casa. E eu, quando é que foi seu último check-up? Ah, não, já tem uns 2 anos. Foi 2 anos? Então vamos fazer um exame de sangue? Tá bom. Joyce, foi passando 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não marcava. 5 meses. Não, calma, vou marcar. E a gente na sessão. Não, porque eu sou depressiva e eu não vou falar nada, só depois do exame de sangue. 7 meses depois, ela fez o exame de sangue. Aí volta ela, parecendo um cachorrinho com o rabinho entre as pernas. Falei, o que foi? O médico, né, me passou aqui umas vitaminas. Aí eu, deixa eu adivinhar, B12. Ela, Aí eu, vitamina D. Aí ela, Aí eu, por ferro, quê? Tudo lá embaixo. Tudo lá embaixo. Eu falei assim, isso aí embaixo vai te dar o mesmo sintoma de uma depressão. Aí eu falei, agora vamos esperar 1 mês, você repondo essas vitaminas e a gente conversa. Aí 1 mês depois eu falei, e aí, tá depressiva? E ela, era vitamina. Eu, pois é. Eu falei, quer abandonar a terapia? Ela, não, surgiram outras demandas. Eu falei, então tá ótimo. Então vamos continuar. Mas dá um falso diagnóstico pra gente e às vezes é uma coisa boba, né? Vem a importância de primeiro a gente ver o básico. Sim.
Ah, não, o básico tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, então a gente vai ter um olhar diferenciado agora para esse excluir as caso. outras alternativas, as outras possibilidades, né? Se Exatamente. não é físico, aí sim, né? Você não chega no hospital com uma dor de cabeça e o médico acha que você tem câncer. O médico acha que você tá com uma cefaleia. Só isso, né? Então é exatamente isso. Você vai tirando as coisinhas básicas que podem ser. Isso é muito comum, o paciente achar que é um transtorno e na verdade é só uma baixa de vitamina ali, né? E hoje, com as redes sociais, né, que se fala bastante sobre muitos assuntos nas redes sociais e aí banaliza muitos termos, bipolaridade. Nossa, quantas pessoas já chegaram para você falando que são bipolar? Por que você é bipolar? Porque hoje eu tô bem, amanhã eu tô ruim. Aí eu, isso não não é isso, não é isso. Não é que hoje você tá feliz, amanhã você tá triste. Hoje você tá feliz, amanhã você tá irritado. Não é dessa forma, né? Então, assim, esses conceitos errados fazem com que as pessoas se autodiagnostiquem e saiam por aí falando o que elas não têm, né? E com a depressão não é diferente. Ah, não, eu vi um vídeo na internet da menina que falou que ela não queria mais ir pra academia com uma coisa que ela gostava muito, ela tava depressiva. Ai, também tô. Nossa, só tá desmotivado. Porque um critério não fecha um diagnóstico. Né? E só o psicólogo não fecha um diagnóstico. É um trabalho multidisciplinar, precisa de outros profissionais. Exatamente. Então aí vem a importância do psiquiatra, do neurologista. Aí é outro podcast, né? Por que as pessoas não gostam de ir em psiquiatra e neurologista? Gente, é um médico normal, igual o outro. Bota aí que eles são como se fosse um clínico geral da saúde mental. Mas basicamente isso. E se precisar de um remédio, quem vai passar são eles. E se precisar de alguma outra coisa, quem vai passar são eles. Psicólogo não pode medicar. Psicólogo não medica. Receitar remédio. Vixe, quantas vezes, né? Já chegaram pra você e falaram assim, me passa alguma coisa. Sim, não dá. Ou então, eu quero um laudo. Você faz um laudo. Chegou ontem, eu quero um laudo. Como se fosse assim. Ué, te conheço desde quando? Pra mim, tem duas coisinhas que eu já falo muito. Não consigo dormir, me passa um remédio pra ansiedade, eu falo, vai na farmácia. Aí você vai comprar lá um negócio chamado chá de valeriana. Você vai me mandar tomar chá. Eu falei, a única coisa que eu posso passar, porque eu não preciso de receita. Vai lá e compra chá de valeriana, toma que você vai dormir igual neném. Ou então você compra melatonina, que é só um suplemento, não é medicação. Com 2 gotinhas de melatonina que você vai dormir bem. Eu falei, gente, eu não posso passar remédio. Ainda veio uma nutricionista aqui uma vez que falou pra mim, não sei se você vai saber, chá de folha de alface. Não sabia, essa não. Nem sabia que existia. Faz o chá de folha de alface, diz que a pessoa dorme muito bem. Eu falei, mais uma receita que eu tenho pra passar. Coisinhas naturais. Coisas naturais. Falei, a única coisa que eu posso passar pra você é isso daqui. Se funcionar bem, se não funcionar, você vai ter que ir no neurologista ou no psiquiatra pra ver o que eles podem passar pra você. A gente não medica. Não. De forma alguma, de forma alguma. Mas como diferenciar o apoio emocional saudável de frases que acabam invalidando o sofrimento? É muito sutil, né? Às vezes a diferença é muito sutil, porque eu acho que o que passa muito na cabeça de alguém que tem depressão é que ela não vai ser compreendida, que ninguém vai conseguir entender o que ela tá sentindo. Porque, de fato, é difícil falar, né? Explicar em palavras o que você tá sentindo, assim. Então, eu acredito que essa pessoa precisa de alguém, não só profissionais, né? Mas a rede de apoio mesmo dessa pessoa, de alguém que vá ouvir e não julgar, né? Ouvir e não tentar dar uma solução para ela. Às vezes ela nem quer uma solução, ela só quer ser escutada, ela só quer ser ouvida, validada, né? Que alguém realmente tente entender de fato o que ela tá sentindo e não só falar, vai passar, toma tal coisinha, né? Toma tal suplemento, olha, eu ouvi falar que isso aqui é ótimo. Então, essa pessoa precisa de alguém que realmente vai ouvi-la de uma forma empática e não tentando dar ali justificativas ou invalidando, criticando. Então, isso só piora, na verdade, o quadro dessa pessoa, né? Como que ela vai se sentir e afasta ainda mais ela de buscar um tratamento, né? Porque ela fica ainda mais culpada, ainda com mais vergonha, né? E acha que a coisa errada está nela, né? E não é um transtorno que muitas pessoas vivem, que muitas pessoas vivenciam hoje em dia, né? Então, eu acho que a escuta qualificada, a escuta ativa, a escuta empática é o que essa pessoa precisa nesse momento, né? Então, por exemplo, frases como eu consigo entender o que você está sentindo, né? Eu sinto muito por isso. Você pode conversar comigo eu não vou te julgar, né? Eu não tô aqui nesse lugar de te dar uma solução, mas também não tô no lugar de te apontar o dedo, te julgar. Então, acho que isso é muito importante. Sim.
E o essencial. Isso aí acho que vai ser o divisor de águas se a pessoa vai procurar um tratamento ou se a pessoa vai simplesmente ignorar tudo que ela tá sentindo. Né? Que às vezes ela busca conversar com você só pra saber, né? Só pra, não, eu vou conversar com essa pessoa e se for isso mesmo que ela me disser, eu até vou tomar coragem. Ela só precisa de uma pessoa validando aquilo dali. Exato. Uma pessoa que não vai falar pra ela que é uma frescura, por exemplo, né? E o que a pessoa que está sofrendo pode fazer quando não consegue explicar o que está sentindo? É o que a gente tava falando, né? É difícil, muitas vezes, colocar em palavras o que a pessoa tá sentindo por dentro. Então, existem outras formas que não colocando em palavras, né? A gente pode pensar em escrever, né? Sim. Essa pessoa pode tentar escrever, até mesmo quando ela busca terapia, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não vou buscar porque eu não vou conseguir falar pra minha psicóloga, pro meu psicólogo o que eu tô sentindo. Aí a gente usa uma tarefinha. E muitas vezes é nesse momento exatamente que você precisa buscar. Sim. Porque existem outros recursos que a gente pode utilizar pra isso. Escrever pode ser um deles. Colocar em palavras, mesmo que não faça sentido, né? Às vezes a pessoa pensa, mas não tem nem sentido o que eu tô escrevendo aqui. Não tem problema, né? Só de colocar pra fora, tirar um pouco de dentro, externalizar de alguma forma já ajuda bastante. Usar analogias, metáforas, tipo... eu tô sentindo como se fosse uma âncora me puxando pra baixo, ou um peso nas costas, né? Como se fosse um caminhão de cimento nas minhas costas me fazendo me sentir pesada. Eu acho que também avaliar a intensidade, de 0 a 10, né? Quanto que você tá se sentindo mal hoje? Comparando com a semana passada, tá pior, melhor, tá igual? Então, fazer essa análise de intensidade. Acho que também falando de formas análogas mesmo, né? Tentando encontrar ali, de alguma forma, analogias de como ela tá se sentindo para tentar ser o mais natural possível. Acho que também a gente pode ajudar falando frases, né? Tipo, é assim que você tá se sentindo, né? Como se tivesse muitas vezes é físico também, como se tivesse um peso, uma dor no coração, uma dor no estômago, né? Que é aquela angústia que a pessoa não consegue cansaço emocional, né? Então, acho que a gente também vai ajudando conforme a gente vai ali trabalhando em sessão. Acabou. Chegou ao fim, Joyce. A segunda vez que você veio aqui foi muito enriquecedor. Obrigada de coração por você ter vindo. Deixou o Davizinho ali no camarim. Tá lá com o pai. Fala pra gente suas redes sociais, pessoal, te seguir, te achar lá. Sim, meu Instagram é psi.joyceelise. E meu TikTok é Joyce Elise com 2 S no final. É isso, então segue ela lá, pega as dicas, pega os vídeos dela e eu tenho certeza que da forma que foi enriquecedor aqui, também será enriquecedor lá. Nosso Instagram você já sabe, @canalcjc, é isso? Isso, canal.cjc. O meu Instagram, @psi.laissaadria. Não deixa de seguir a gente, ficar por dentro aí, pegar os cortezinhos. Entra lá também no YouTube, no canal CJC Oficial e manda esse programa para outras pessoas que precisam saber essa diferença entre depressão e a tristeza que a gente sente que é normal. Mas você que está sofrendo com depressão, que fala para mim hoje, Laísa, me identifiquei aí com esses sintomas que vocês falaram, vejo que eu preciso de uma ajuda, não hesite em procurar ajuda. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que apontam o dedo para você e podem até estar te julgando por falta de conhecimento e ignorância mesmo, essa é a palavra normal de se falar. Mas não deixe com que isso te abale, cuide da sua saúde mental, que eu tenho certeza que você tem uma vida aí muito bonita para ser vivida e que a depressão está te privando um pouquinho, mas com a ajuda necessária você vai conseguir viver na plenitude aí da sua vida, tá bom? Procure uma ajuda psicológica, se necessário, com um psiquiatra, com um neurologista, e eu tenho certeza que você vai viver aí pleno e feliz em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua companhia aqui no Psicologia e Propósito e a gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau, tchau!